ouvir sobre esse menino John Kennedy, né, que é um menino que, cara, não é tão fácil. Assim, a gente até falou aqui na live ontem, né, Marcelo e André? Assim, não é um Romário, um Edmundo, que a gente pega, cara, tá de sacanagem, tchau. Tá, eu acho que é um jogador que tem problemas sérios fora de campo, e tirando ele do treino e afastando, eu acho que às vezes pode até piorar, né? Nós tivemos casos aí, vários casos, Valdirão, Jobson, enfim, os jogadores aí com problemas extracampo aí pesados, né? Até casos de polícia. Então, eu queria te ouvir, tá? Sobre esse fora de Nise, sobre o menino John Kennedy. Lembrando que os outros três que estavam afastados, o Cauã, o Arthur e o Alexander, já foram reincorporados. Sim, foram reincorporados. Vamos lá, o caso do John Kennedy é um caso que a gente precisa dar um pouco de história, né? Contar um pouquinho inteiro, porque o torcedor tricolor sabe muito bem, o torcedor de fora vê notícias, né? Pipocando por aí. Né? O John Kennedy é um problema grande do Fluminense há muito tempo. Há muito tempo o John Kennedy dá problema no Fluminense, desde a divisão de base. Né? Só que compensação era o cara que dava o problema, mas decidiu o Fla-Flu na divisão de base. Então, muito cedo, ele já ganhou o apelido de ser carrasco do Flamengo, né? O matador de urubu, que o pessoal falava aqui. Então, foi um cara que cresceu já com a torcida inteira olhando para ele, já com começo de uma idolatria em cima de um cara da base que você olhava diferente, e o Xerém revela muitos jogadores bons, né? E o John Kennedy era mais um desses meninos de Xerém que se esperava muito dele. Nesse episódio dele de subir para o profissional, foram problemas se sucedendo, né? Problemas em cima de problemas. John Kennedy já teve caso policial, John Kennedy já teve, a polícia prendeu o carro, no carro tinha entorpecentes, ele diz que não é dele, né? Isso tudo é noticiado, não estou falando nada da minha cabeça, nem de especulação, né? Deu problema na época, né? Não acharam nada com ele saiu dessa. John Kennedy depois, quando estava se firmando em 2022, ele ia pegar o estadual inteiro para dar uma descansada ali no Cano, para disputar a Libertadores, né? O início do estadual. O John Kennedy, ele tem uma lesão jogando um campeonato de pelada que envolve no Rio, né? Time de traficantes, time de miliciano, uma doideira completa, né? Que é a Vera, é sério esses jogos, né? Inclusive ex-jogadores jogam esses jogos por dinheiro. John Kennedy arrebenta lá o 5º metatarso e fica mais um tempo fora do Fluminense. Só que a lua de mel aconteceu, né? 2023, o Fluminense precisando do John Kennedy, o John Kennedy surge e ele vira o algo mais que o Fluminense precisava ali para conquistar a Libertadores, né? Ele vira um fator surpresa ali do time, né? O time muitas vezes, o Diniz ousava num 4-2-4, vamos assim dizer, mas apesar do Arias e o Keno voltar muito, mas você prendia um JK e um Cano na frente, né? E era um time muito envolvente. Esse time foi o time que fez o segundo tempo, por exemplo, contra o Internacional na semifinal, né? Classifica o Fluminense para a final, né? É o time que entra para jogar as prorrogações contra o Boca e ele decide. O John Kennedy decidiu a maioria dos jogos eliminatórios do Fluminense, foi importantíssimo nisso, importantíssimo. Só que John Kennedy continuava fazendo besteira, né? As besteiras do John Kennedy até aí eram besteiras escondidas, né? Tratadas internamente, né? O John Kennedy tem um histórico enormes de problemas até nesse período onde parecia ao torcedor comum, que não acompanha o dia a dia, que ele estava mais focado. Chegamos em 2024, né? Já dei esse paralelo aí para a gente entender bem John Kennedy. Chegamos em 2024, JK é o cara que trouxe o título, fez o gol aqui, a camisa aqui homenageando o cara, vou enquadrar a camisa, né? Pediu desculpas aí. E JK já inicia o ano muito mal, né? Não jogou bem esse ano, foi expulso na decisão da Recopa, né? JK tem 2 expulsões nesse ano e um gol, né? Ele não faz uma boa temporada e os problemas de noite começam a aparecer novamente e de uma forma cada vez maior,
né? O Fluminense primeiro afasta os 4 meninos, né? Aí a notícia todo mundo sabe, né? Fazendo uma festinha na concentração, né? Com meninas, com amigas, né? Eles fizeram a festinha, foram afastados os 4, né? Não viajaram para o jogo da Libertadores, não jogaram contra o Corinthians. O Fluminense tenta reintegrar, John Kennedy faz uma nota onde ele pede desculpa à diretoria, pede desculpa à torcida, ele pede desculpa a todo mundo, mas afirma que ele não teve na festa. Né? Aquele primeiro princípio, negue até a morte, ele executou o princípio de negar o ato ali até a morte. Oi? Desmentiu a nota da diretoria, né? Desmentiu a nota da diretoria. Isso ficou muito ruim, porque a nota da diretoria é clara que os 4 participaram da festa e ele afirma que não teve. O John Kennedy tem um relacionamento, o qual ele parece, apesar de todas as loucuras de um garoto jovem, muito apaixonado. Claramente ali parece uma nota que ele fez para agradar a mulher e não tinha noção de quanto isso seria um problema internamente dentro do Fluminense. Até porque o Fluminense tratou isso como uma nota oficial. Depois de muito tempo esconder todas as aventuras de John Kennedy, o Fluminense botou como uma nota oficial, né? E isso gerou um problema grande. Esse desenrolar desse problema, a gente não sabe o que aconteceu, mas possivelmente à noite ligações, coisas aconteceram. O fato é que a apresentação do elenco hoje, o Fluminense joga em Cariacica, né? Joga no Espírito Santo agora com o Sampaio Corrêa amanhã, e vai continuar lá para fazer a partida contra o Galo. Ele se apresentou com atraso, 1h30 de atraso. Quando seria reincorporado, mesmo com a nota, seria reincorporado o elenco para a viagem. E aí houve uma cisão de vez, né? O John Kennedy foi afastado novamente do elenco, e agora por tempo indeterminado. O Agione apareceu, né, desse período todo. O Agione, que é o gerente de futebol do Fluminense, ele não vinha aparecendo, né? Era tratado através só de notas, né? Muito preservando, mas o Agione teve que aparecer. E um grande problema, Christian, é o relacionamento que já está sendo causado entre o John Kennedy e o restante do elenco. Essa falta de compromisso dele com o restante do elenco já vem causando problemas dos jogadores mais carimbados do elenco. Né? A gente já ouve relatos do Marcelo reclamando, do Felipe Melo reclamando. Então fica numa situação muito difícil de o que você faz com ele. Né? O que você faz com o John Kennedy nesse exato momento? É um ativo do clube, né? Um ativo que tendia a valorização, fez o gol da Libertadores, né? Estava num viés de alta, mas tem um ano ruim e tem casos de disciplinas sucedendo um ao outro. Né? O Fluminense preferiu afastar. Eu acho que o Fluminense fez de tudo para isso não acontecer, de tudo. As histórias da boca miúda que a gente sabe aqui, que não pode falar porque a gente não tem o fato, né? A gente tem que lidar com o fato, né? Quando a gente está aqui no YouTube, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente fala, mas as histórias são sempre muito piores do que aparece na mídia. Então, sempre parece que o Fluminense sempre tentou segurar isso internamente, mas chegou um ponto que não conseguiu mais. Né? Não sei até onde vai essa cisão, não sei. O Diniz é um cara que tenta recuperar seres humanos, né? Ele fala muito isso, o John Kennedy foi usado até como um grande exemplo disso, mas a gente não sabe até onde vai a cisão, está afastado, não acredito que vai ser incorporado, e hoje um cara que foi um grande amor da torcida do Fluminense, posso dizer assim mesmo, porque era um cara que crianças eram apaixonadas pelo John Kennedy, né? A imagem do urso, usavam máscaras de urso, né? Foi um cara muito rápido, que conseguiu criar uma idolatria grande assim dentro do Fluminense. A idolatria é muito, né? Mas que conseguiu criar um excelente relacionamento dentro do Fluminense, a galera gostava muito dele, muita criança. Hoje um cara que divide bastante a torcida, e a atitude do Fluminense divide bastante a torcida. Minha opinião, falando por Sérgio, eu acho que não tinha, infelizmente, outro caminho. Falo infelizmente mesmo, né? Porque já começava a dar problemas no restante do elenco. Acho que não faltaram tentativas. A gente sabe de tentativas de
e não sei se eu estou me alongando muito aqui, mas tentativas de trazer a família do John Kennedy mais para perto, né, criar um núcleo familiar que ele não tinha bem feito, mudar a moradia dele de lugar, trazer pessoas do convívio dele. Ele é do interior de Minas, né, da época dele de infância, afastar ele de alguns ambientes. Foi tentado muita coisa em cima do John Kennedy, mas se o homem não quer, não tem o que fazer, né? Porque não é mais uma criança, é um homem, tem uma vida pela frente, tem filho já, né? E é uma situação triste, muito triste, entristece a torcida do Fluminense, muito grande. Boa! Já vou querer que você fale do Diniz, mas eu quero ouvir o Marcelo. Vamos lá. Marcelo, você que sabe, ficou muito tempo dentro de campo, já deve ter visto inúmeros casos como esse do John Kennedy de apenas 21 anos. Cara, John Kennedy, aí, como o Moretti falou, cara, de Itaúna, Minas Gerais, exterior de Minas, veio muito novo, criança ainda pro Fluminense, cara, e começou a desfrutar, né? Começou a ganhar bem, enfim, desfrutar das coisas do Rio de Janeiro. Mas quero te ouvir, Marcelo, sobre a sua opinião aí sobre o John Kennedy, se você já presenciou alguma situação parecida. Bem, Cristian, primeiro que assim, a gente já teve N exemplos, como o Sérgio falou aí, no futebol brasileiro. Ele citou aí Edmundo, Romário, mas aí, desculpa eu falar, se a gente está falando de Edmundo, Romário, quem é John Kennedy? Fez o gol mais importante da história do Fluminense, mas só. Não é aquele jogador que ganhou o título, ó, me dá a bola que eu vou resolver. Então, assim, isso é uma coisa complexa, mas na minha humilde opinião, independente do clube, né, eu acho que, assim, a instituição sempre está em primeiro lugar. Uma coisa é você separar o ser humano do atleta. O Fluminense pode afastar ele e ajudar ele como ser humano. Ó, a gente vai pagar psicólogo, a gente vai fazer de tudo. Só que, assim, quando você tira o jogador de um jogo ou de 2 jogos, afasta ele, pura e simplesmente, você não está prejudicando o jogador, você está prejudicando a instituição. Porque o clube precisava dele, contava com ele, e ele e os outros, tá? Estou falando do John Kennedy porque de todos eles é o que tem o maior peso. Mas, assim, quando você não corta o mal pela raiz, você põe em risco o resto do elenco. Você põe em risco, porque, assim, cara, jogador é a pior raça que tem. Não pensa que ali no grupo não tem assim, tá, não fizeram nada com o John Kennedy, então eu posso chegar atrasado também. Amanhã, se eu tiver um problema, ninguém vai poder falar nada. Então, assim, eu penso que, enquanto atleta, quando é uma primeira vez ou uma segunda vez, assim, quando não é uma coisa constante, só tem um jeito, é no bolso. Então, tu não pode punir o clube, tu tem que punir o jogador. E como é que tu pune o jogador? Tira o salário dele. Não sei quanto o John Kennedy ganha, mas deve ganhar uns 200, 300 mil no mínimo. Se ele ganha 200, 300 mil, tu corta em 40%. O cara, por causa de uma festa, né, perde 120 mil. Cara, essa festa é muito cara. Ninguém quer perder 120 mil. Mas ele tem muito dinheiro. Mas 120 mil é muito dinheiro para todo mundo. Então, assim, ele vai pensar 2 vezes. E outra coisa, expõe ele com o grupo. Fala assim, ó, a gente vai cortar o teu salário, agora vem cá, ó, fala aí, ó, o grupo tá todo aí te olhando. Porque o próprio grupo vai chamar a atenção dele. Aí, normalmente, isso tem uma solução, isso dá jeito. Quando não dá, meu amigo, não tem jeito. Foi o que o Sérgio falou. A instituição é muito maior do que todo mundo. E aí, nesse caso, eu não sabia dessa história que o Sérgio contou aqui, mas se tentou de tudo para ajudar o cara. O cara não quer ajuda. Então, sabe o que faz? Meu amigo, segue a tua vida. E aí corta o mal pela raiz, larga de mão. É triste, porque tu perde um bom jogador, perde um jogador com potencial. Mas, como você mesmo falou, a gente teve aí Valdirã e vários outros. Jobson, o Jobson era um baita de um jogador. O Jobson era um jogador que, se tivesse um pouquinho de cabeça, ia para a seleção brasileira. Jogador, com muito fundamento, jogador forte, jogador com bons fundamentos. Então, assim, mas não queria nada com nada. Então, não tem jeito. Aí eu falo para você, é diferente do Romário, é diferente do Edmundo, que tinha os problemas extracampos contra o próprio Renato Gaúcho, só que os caras, quando precisava, eles tinham a cabeça no lugar. Agora não. Fui ali, fiz uma farra, não sei o quê, fui multado, isso e aquilo, mas quando precisava, o cara treinava, ia lá e resolvia. E resolvia mesmo, né? A gente sabe disso. Então, o caso do John Kennedy vai ser mais um. E não tem outra solução.
ou o Fluminense corta o mal pela raiz, ou isso vai contaminar o elenco inteiro. E vai ter problema, hein? Pode ter certeza disso. Inclusive, exemplo para a base. Né? Porque, não tenha dúvida, ele é ídolo da torcida, mas ele é muito mais ídolo do que aquela galera que está lá em Xerém, que está lá treinando e fala assim, cara, um dia eu quero sair daqui e quero estar lá no campo como o John Kennedy saiu. Só que ele vê o cara na festa, na farra, aí fica difícil. Eu falei exatamente sobre isso que o Marcelo citou, quando o Baeta perguntou sobre o Fora Diniz. Eu até acredito que vale a pena mudar, de repente, o comando, e os tricolores podem concordar ou discordar, eu vejo muito pelo recorte 2024, e eu acho que um dos agravantes é justamente esse, o risco dele perder o elenco nesse momento. Chegou para mim sobre o John Kennedy, e isso é bastidores, é que o próprio escritório que cuida da carreira dele está um pouco preocupado em como ele mesmo está conduzindo a vida pessoal dele. Os interesses do exterior baixaram e vai ser difícil encontrar interessados. E o presidente Mário Bittencourt se arrepende um pouco de não ter negociado ele assim que acabou a Libertadores. Chegou a proposta do Lyon de 10 milhões de euros, que foi prontamente recusada pelo Fluminense, apostando na janela do verão europeu agora. Mas é um momento de total desvalorização do John Kennedy no mercado e o Estado está buscando interessados. O Bittencourt já avisou aos empresários dele que vai aceitar negociar o John Kennedy nas próximas semanas.